Nesse episódio, traremos outros pedaços de espelho. Falaremos de doutora Marlene Nobre, da autora do livro Meus Pedaços do Espelho, obra em que escreve sobre sua convivência próxima com Chico Xavier. Suas memórias entrelaçam-se com o convívio desse, que foi por mais de 70 anos um arauto do Evangelho em sua mediunidade e exemplos. Ponte entre os dois mundos, tendo realizado mais de 450 obras mediúnicas. Há 10 anos, nos despedimos da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, que retornava à pátria espiritual aos 77 anos de idade, em 5 de janeiro de 2015. Natural do interior de São Paulo, deixou um legado imortal no movimento espírita, com uma vida de dedicação e serviço ao próximo. Nasci em 18 de junho de 1937, na cidade de Severina, São Paulo. A luz refletida nos pedaços de meu espelho aponta a mulher que me tornaria na idade adulta. Fui uma médica, conferencista, escritora e líder espírita de renome internacional. Meu desabrochar na vida espírita e contato com minha trajetória de legados aconteceu em Uberaba, Minas Gerais. Naquela oportunidade, iniciei minha jornada no espiritismo com a recomendação de uma amiga para estudar na Universidade de Medicina, no Triângulo Mineiro. Foi em Uberaba que conheci Chico Xavier e pude privar da sua amizade por 44 anos. Nasci em berço espírita e agora jovem consigo mensurar a benéfica influência de minha família na minha educação. O culto do Evangelho em nossa casa, feito com tanta unção por meus pais, é uma referência inesquecível na minha vida, uma vigorosa viga de sustentação de minha alma carente de espiritualidade. Também foi um marco fundamental em minha trajetória de vida o grupo espírita Conceição Carolina, do qual participei na minha adolescência na casa do meu avô Aristodemo Rossi, a Rua Bela Sintra, em São Paulo. Era dirigido por meu pai, Pedro Severino Júnior, com a participação assídua do meu amigo Paulo Rossi Severino, bem como de alguns conhecidos e parentes, e que depois se transformaria no grupo espírita Caibar Schutel. A vida segue seu curso em minha mocidade, quando me decido pelo curso de medicina. É nesse momento que me chega um convite de cara amiga do Triângulo Mineiro. Venha para Uberaba, minha amiga. Aqui temos a Universidade de Medicina, então estou te esperando em nossa aprazível cidade. Entrego a você meus pedaços de espelho. Ao observá-los e grafá-los, tenho a possibilidade de ver minha própria imagem refletida neles, esforçando-me por aperfeiçoá-la. Ressalto, porém, que aprendi com o próprio médium nossa relativa capacidade de apreensão da realidade. Nós, aqui na Terra, quando vemos uma pessoa ou tomamos conhecimento de um fato, vislumbramos apenas o negativo da fotografia. O lado positivo está no mundo espiritual. Somente lá conhecemos a realidade última, genuína. Nessa edição de Flores do Evangelho, rendemos homenagem àquela que fez da tarefa espírita, da família e da medicina o foco primacial das ações construtivas em sua vida. Sua encarnação foi marcada por uma entrega incondicional à causa espírita, desde a sua juventude em Uberaba, Minas Gerais, onde conheceu Chico Xavier. Além disso, a amizade com o médium e a sua dedicação à espiritualidade
moldaram o rumo de sua trajetória e ela passou a ser uma das grandes referências do espiritismo no país. Doutora Marlene Nobre também fundou e dirigiu o Grupo Espírita Cairbar Schutel, a creche Lar do Alvorecer e a Folha Espírita, bem como presidiu importantes instituições como a Associação Médico Espírita de São Paulo e a AME Internacional. Vamos recordar a trajetória dessa mulher extraordinária, cujas ações continuam a impactar gerações de espíritas no Brasil e no mundo. Em minha vida profissional, fui médica ginecologista, especialista em prevenção do câncer uterino. Estagiei no Hospital das Clínicas de São Paulo e também nos renomados hospitais Broca e Bucical, ambos em Paris. Fui casada com Freitas Nobre, político, advogado e professor universitário. Juntos, atuamos lado a lado no desenvolvimento dos projetos de obras assistenciais, bem como na divulgação da doutrina espírita. Foi assim, nessa parceria, que consolidamos um histórico de realizações. Alinhando o seu conhecimento profissional aos caminhos traçados na espiritualidade, ela se tornou a maior divulgadora em todo o mundo de estudos que tratam da interface entre a medicina e o espiritismo. Nos anos 1980, ela liderou com o seu marido, então deputado federal, a campanha indicando Chico Xavier para o Prêmio Nobel da Paz. A doutora Marlene Nobre, enfim, foi escolhida pelo mundo espiritual para aproximar a ciência à fé e se dedicou incansavelmente para realizar a sua missão. A pujante trajetória de realizações de doutora Marlene Nobre começaria na alvorada da juventude como estudante de medicina na Faculdade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, de 1957 a 1962. Foi assim que tudo começou. Conheci Chico em outubro de 1958, às vésperas de minha mudança para Uberaba, o que veio a ocorrer em janeiro de 1959. Meus zelosos pais, Pedro Severino Júnior e Ida Rossi Severino, aqueceram e me deixaram partir para Uberaba, muito por conta dessa perspectiva de ficar sob os cuidados e com a convivência sadia com o médium mineiro. Chico pediu ao meu colega de faculdade, Valdo Vieira, que me levasse até ele, porque precisava conversar comigo. Durante a entrevista, como não o conhecia, apenas havia lido suas obras, fiquei muito admirada com o convite que me fez, o de trabalhar com ele nas sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã, a partir de janeiro, quando ele já estivesse instalado definitivamente em Uberaba. E foi o que aconteceu. Durante cerca de 4 anos,
de janeiro de 1959 a dezembro de 1962, trabalhei com ele, dando minha pequena parcela de contribuição na interpretação dos textos de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo, obras que eram estudadas nos dias de sessão pública. Marlene, minha querida, Valdo Vieira, que é seu instrutor na União da Mocidade Espírita de Uberaba e colega de faculdade, falou-me de você. Não é desconhecida a informação que Valdo me fez reiteradas visitas em Pedro Leopoldo e juntos articulamos minha mudança de Pedro Leopoldo, quando senti necessidade de deixar minha terra natal. Em Uberaba, vislumbro meu trabalho conjunto com Valdo Vieira, que já está em franca atividade psicográfica. Escrevemos em parceria os textos do autor André Luiz, pseudônimo de um médico desencarnado no Rio de Janeiro, na década de 30. Não posso esquecer que em Pedro Leopoldo, Emmanuel e outros espíritos amigos trabalharam através de minhas pobres faculdades durante 31 anos sucessivos, procurando vencer os meus defeitos e adaptar-me para ser instrumento que eles desejam que eu seja. E não posso olvidar que Uberaba me hospeda, dando-me por intermédio de companheiros queridos o ambiente necessário para que eu aproveite das lições recolhidas na terra em que renasci, para as tarefas da presente reencarnação. Creio não ser ingrato, afirmando que Pedro Leopoldo é meu berço e que Uberaba é minha bênção. Lembro-me de Chico ter dito, no convite que me fez naquele augusto encontro, no final do ano de 1958, que Emmanuel, seu honorável guia espiritual, me aconselhava a priorizar, em meu comentário, a questão escolhida de O Livro dos Espíritos, porque os comentaristas em geral preferiam discorrer sobre o texto do Evangelho, deixando naturalmente uma lacuna. Foi o que procurei fazer. Hoje, com os desdobramentos de minhas tarefas, compreendo melhor a razão pela qual o benfeitor teria feito essa recomendação, pois tenho necessidade de utilizar mais frequentemente os conceitos filosóficos e científicos da doutrina. Foi nesse entrelaçamento de destinos em Uberaba, que tinha como pano de fundo a doutrina espírita, que doutora Marlene Nobre iria também conhecer outra alma de extrema importância em sua vida, seu marido, Freitas Nobre. Em maio de 1962, ao participar de uma caravana até Uberaba, organizada em habitualidade periódica pelo amigo Spartaco Gilardi, do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo, o político Freitas Nobre, então vice-prefeito da cidade de São Paulo, realizava seu sonho, o de conhecer o médium mineiro. Naquela oportunidade, Chico Xavier apresentara Freitas Nobre à doutora Marlene Nobre. Foi uma sessão pública repleta de significados. Na sessão pública, da qual tomamos parte, Emmanuel deu uma mensagem especial chamada Os Pacificadores, que faria parte do livro de comemoração dos 100 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo.
Ao final dos trabalhos, Chico nos disse que a mensagem era dirigida ao Freitas e complementou dizendo que o Brasil penderia fortemente para a esquerda, depois para a direita e que, finalmente, iria para o centro, afirmando também que o Dr. Nobre, era assim que Chico chamava o Freitas, desempenharia um papel muito importante na pacificação do nosso país. Acredito sinceramente que ele tenha contribuído para isso. Em 1962, Freitas era vice-prefeito de São Paulo, governando a cidade ao lado de Prestes Maia. Antes, ele havia sido vereador da capital por várias legislaturas. Casamos-nos em maio de 1964, logo após Freitas ter deixado o cargo, já sob o julgo militar. A partir de então, foram muitos os sobressaltos, sempre na expectativa da cassação dos seus direitos políticos, o que nunca se concretizou. Acreditamos por interferência do plano espiritual. Desde que conheceu Chico, toda a vida política do Freitas foi direcionada pelas cartas do Dr. Bezerra de Menezes, através do médium. A orientação dele, exilou-se voluntariamente em Paris de novembro de 1966 a novembro de 1967, para fazer curso de pós-graduação em comunicação na Sorbonne. Foi no nosso exílio, em Paris, onde concebi nosso primeiro filho, Marcelo, e pude também me dedicar à medicina. Em 1968, já de volta ao Brasil, em campanha de somente 40 dias, Freitas foi eleito com enorme votação deputado federal, tendo desenvolvido um trabalho exemplar ao longo de 4 legislaturas seguidas. Foi muito importante a sua contribuição para o MDB dos autênticos e para a redemocratização do país. Os esforços de divulgação da doutora Marlene Nobre também passaram pela literatura espírita. É autora das seguintes obras: A Obsessão e Suas Máscaras, Nossa Vida no Além, O Clamor da Vida, A Alma da Matéria, A Vida contra o Aborto, O Dom da Mediunidade, O Passe como Cura Magnética, A Luz do Eterno Recomeço, Não Será em 2012. Como resultado da estreita convivência com Chico Xavier, ela escreve seu último livro, Meus Pedaços do Espelho. No rádio, participou por mais de 20 anos do programa semanal Diálogos Médicos, na Rádio Boa Nova, e do Portal de Luz, no canal do Grupo Espírita Caibar Schutel. Era respeitada internacionalmente por unir pesquisadores, estudiosos e cientistas sobre saúde, medicina e espiritualidade. Esteve presente como organizadora e como conferencista em vários congressos, tanto nacionais bem como internacionais. Fortaleceu o paradigma espiritualista na ciência. A despeito de estar em minhas palestras entre renomados cientistas, muitos deles materialistas, nunca deixei de mencionar a Jesus e a Deus. Ele sempre foi para mim o norte e fonte inspiradora. A vida continua. E ele fala,
através do instrutor Cláudio. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Após a desencarnação de meu esposo, assumi, a pedido de Dr. Bezerra de Menezes, a presidência da Associação Médico Espírita de São Paulo, revitalizando a instituição e expandindo suas atividades para 9 AMEs em todo o país. O que nós temos então hoje são minorias, espaços pelo mundo e que buscam a união entre ciência e espiritualidade, mas uma união de fato, uma união para acontecer verdadeiramente. Nós nos apresentamos ao mundo como uma minoria criativa. Temos essa falta de modéstia, talvez, de nos apresentarmos como espíritas constituintes de uma minoria criativa. E o que estamos fazendo? Buscando diálogo com outras minorias criativas, porque o professor Fritjof Capra colocou muito bem em seu ponto de mutação que as minorias criativas deveriam se intercomunicar, deveriam se buscar, trocar impressões, fazer planos, projetos. Em 1999, ela funda a AME Internacional, reunindo países como Argentina, Colômbia, Guatemala, Panamá e Portugal. O fato alavanca o intercâmbio de conhecimentos entre médicos espíritas ao redor do mundo. Outra seara de trabalho na qual me dediquei foi a imprensa espírita. A ideia de criação da Folha Espírita se deu por conselho de Chico Xavier a Jamil Najib Salomão, que contribuía nas atividades da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e ao engenheiro Ney Prieto Pérez, que o haviam consultado a respeito do lançamento de um jornal em São Paulo. Em uma visita em janeiro de 1974, voltaram portadores de um recado do médium ao meu marido, Freitas Nobre. Esse teria a responsabilidade de lançar um jornal espírita para venda em bancas e deveria ter o apoio do Grupo Espírita Caribá Schutel, de Diadema, São Paulo. Uma nova parceria se descortinou, atendendo à convocação espiritual. Juntos, trabalhamos e fundamos a Folha Espírita, cujo primeiro exemplar foi publicado em 18 de abril do mesmo ano, em data escolhida para estar em sinergia com o lançamento do Livro dos Espíritos, na Paris do século XIX. No campo social, a doutora Marlene Nobre também deixou marcas indeléveis. Seu compromisso com o bem-estar e a educação das crianças se refletiu na criação da creche Lar do Alvorecer, em Diadema, São Paulo, que atende até hoje crianças em situação de vulnerabilidade social, oferecendo a elas oportunidades de desenvolvimento humano e espiritual. Marlene Nobre é trabalhadora do Cristo. Despediu-se da vida material em 5 de janeiro de 2015, estando em Ilhabela, São Paulo, durante o recesso de fim de ano. Deixa um sólido legado em descortinar a ciência do espírito. Foi elo de ligação para unir ciência e espiritualidade. Falava-nos
com a segurança da fé raciocinada sobre as potencialidades da alma e da necessidade de valorização da vida. Cada concepção é uma nova oportunidade de vida na Terra, é um novo projeto existencial que deve ser respeitado no contínuo zigoto velho. E o respeito ao embrião, deficiente ou não, é o respeito ao contínuo. Esse contínuo, senhoras e senhores, tem bilhões de anos de evolução. 3 bilhões e 600 milhões de anos de evolução. E cada um de nós está aqui porque sua mãe assim o quis. Doutora Marlene Nobre muito realizou e suportou para que o ideal médico-espírita se espalhasse pelo planeta. Foi incansável trabalhadora e fiel servidora dos benfeitores espirituais. Gratidão, doutora Marlene Nobre.